Alô amigos, alô amigas, muito bem-vindos ao nosso canal Vedanta Sem Firula. Quem nos acompanha já sabe, estamos numa série nova, Vedanta para iniciantes. Na semana passada tentamos apresentar a origem, a finalidade do Vedanta. O título do vídeo passado foi Afinal, o que é o Vedanta? E hoje nós vamos entrar num tema muito instigante e também muito elucidativo, Vedanta e as armadilhas do ego. Ego esse que naturalmente precisa ser mantido sob controle, afinal não podemos servir a dois senhores, né? Mas será que realmente é possível conquistar o ego? Como fazê-lo? Então vamos tentar analisar isso à luz do Vedanta. Muito bem, é dito que um rapaz queria aprender a tocar violão, aí encontrou um mestre muito bom, se aproximou dele e pediu para que ele desse aulas, né? Queria aprender. E o mestre perguntou: ok, posso te ensinar, mas você toca alguma coisa? Você tem alguma noção, né? Disse: eu não sei nem segurar no violão, não toco nada. Mas falou: ok, não tem problema não, eu te ensino. Cada aula vai custar R$100, né? Aí o aluno ficou satisfeito e o outro que estava ali próximo, o outro rapaz ouvindo a conversa, falou: eu também quero aprender, só que eu já toco um pouquinho, já tenho alguma noção, já tirei alguns acordes, né? E você me ensina também? O mestre falou: tudo bem, eu posso te ensinar para você, custa R$200. Aí como assim, né? Esse segundo jovem ficou meio sem justiça. O outro não sabe tocar nada, você está cobrando R$100 e eu que já toco alguma coisa, você está cobrando 200. Como assim? Aí o mestre disse: olha, R$100 é para você desaprender o que você aprendeu errado e R$100 é para eu te ensinar direito. Então eu contei essa historinha só para entrar num tema, na verdade num texto específico das Upanishads. As Upanishads são uma coleção impressionante de livros bem filosóficos que apoiam a filosofia Vedanta. E especificamente o que eu queria dizer é que tem um texto das Upanishads que fala sobre Vidya, que é o conhecimento, e Avidya, que é a ignorância, naturalmente, né? É dito que Vidya é muito importante, todo o nosso problema é Avidya, a ignorância. Só que as Upanishads nos alertam que existe um problema ainda maior do que a Vidya ou do que a ignorância, que é o pseudo-conhecimento. A pessoa achar que conhece, que ela entende, que ela sabe. E quando isso é colocado para nós mesmos, ou seja, a pessoa faz um diagnóstico de si mesma, ou ela se acha uma pessoa incrível, maravilhosa, talvez, sei lá, o último álcool gel da quarentena, ou então ela se acha um lixo, ela se acha inútil. E ambas dessas situações são armadilhas do ego. Por quê? Porque são análises baseadas no corpo, nesse atual personagem. Esse personagem é incrível ou esse personagem é um inútil. Ambas as situações, como eu disse, estão atreladas ao corpo, ao personagem falso, e é Maya, e é uma ilusão. Por isso o Vedanta diz: precisamos nos desiludir de nós mesmos, né? Essa autodesilusão, que parece até uma coisa pessimista, na verdade abre as portas do caminho para o autoconhecimento verdadeiro, que é chamado de Atma Tattva, a verdade sobre o Atma, sobre o eu. O Patanjali também fala sobre Swadhyaya, você investigar e compreender a sua própria natureza, ou melhor, o seu próprio ego, o ego verdadeiro, que sim, ele existe. Ele existe e não tem nada a ver nem com os pessimistas que se acham um lixo, um grande pecador, um caso perdido, e muito menos com aqueles que se acham o máximo, pessoas importantíssimas. Ambas as situações, como eu já disse, são armadilhas do ego. E como esse ego nos prende em suas armadilhas? Eu vou falar sobre 3 situações, existem muitas armadilhas, mas hoje vamos falar sobre 3. Primeiro, a autopiedade, a pessoa se achar um coitadinho e no final das contas se colocar o tempo todo
como vítima, né? E a outra é autocomplacência, a pessoa esconder todos os seus defeitos e tentar passar uma imagem maravilhosa e ser extremamente tolerante com todas as suas falhas. E o terceiro é autosseveridade, alguém que é tão severo consigo mesmo que não consegue ver nenhuma qualidade, só foca nos seus próprios defeitos. Essas três coisas certamente são armadilhas muito fortes do ego e podem nos manter nesse mundo vidas e vidas. Então, nós costumamos usar a palavra ego para, assim, desqualificar uma pessoa, né? Ela tem muito ego. Usamos a palavra ego de maneira bem negativa, mas a filosofia Vedanta vê de forma diferente, ou seja, existem dois egos. O ego falso, que é chamado Ahankara, e o verdadeiro ego, o verdadeiro Aham, o verdadeiro eu. Inclusive no Brihad Aranyaka Upanishad a gente vai encontrar uma afirmação que é muito famosa entre os estudiosos védicos, que é Aham Brahma Asmi. São três palavras. Aham, eu, ou seja, o ego, o eu está ali, né? Brahman, espírito, e Asmi, sou. Aham Brahmasmi não pode ser traduzido de outra forma. Eu sou espírito, ou seja, por trás do Ahankara, do ego falso, existe o eu verdadeiro que está ali escondido, que precisa sair do armário, diríamos assim, né? Eu costumo dar exemplo de uma lâmpada branca, uma lâmpada muito forte. Então ela tem um brilho muito forte, branco, mas se você colocar um papel celofane azul, naturalmente o brilho não vai ser branco, vai ser azulado. Se você colocar um papel celofane vermelho, o brilho vai ser vermelho. Tudo vai depender da cobertura da lâmpada, ou se você colocar uma cobertura muito grosseira, muito densa, a luz nem vai se manifestar. Então essas coberturas são o ego falso, a cobertura do eu verdadeiro, a nossa atual personalidade, a personalidade material. Algumas personalidades são mais transparentes e até projetam um pouquinho de qualidades divinas, podemos perceber nas pessoas certas qualidades interessantes. E algumas pessoas estão completamente encobertas, o ego é muito denso e é muito difícil você encontrar ali uma qualidade, mas de qualquer maneira, como eu disse, Aham Brahmasmi, não é uma especulação minha, as escrituras dizem, existe o Aham, existe o eu, existe o ego verdadeiro que é Brahman, espiritual. Se o ego falso é o nosso problema, que ele é material, ele é ilusório, em última análise ele é irreal, a nossa solução é encontrarmos ou nos encontrarmos conosco mesmo, com o nosso eu verdadeiro, esse eu Brahman, esse eu espiritual que sempre existiu e sempre existirá, e até a ideia de aniquilar com o ego, destruir o ego, já é também uma própria armadilha do próprio ego. Ou seja, outro verso importante que diz que nunca houve um tempo que nós não tivéssemos existido, existimos hoje e no futuro nunca deixaremos de existir. Então a individualidade é eterna, o que significa dizer que o eu é eterno e que existe um eu eterno que é puro, que na verdade é uma parte integrante de Deus. Essa é a natureza do eu verdadeiro. Em filosofia isso se chama Achintya Beda Beda Tattva, ou seja, o eu individual, ele é Beda a Beda Tattva, ele é simultaneamente igual e diferente a Deus. Somos partes dele, não somos ele, mas também não somos diferente dele. Beda Beda significa que em qualidade nós somos iguais, em quantidade nós somos diferentes. Ele é Paramatma, o eu infinito, e nós somos Jivatmas, o eu infinitesimal. Então o Paramatma é o espírito puro infinito e nós somos espíritos puros infinitesimais. E por sermos infinitesimais, temos a tendência a nos desvincular
do Espírito Supremo Infinito, e aí sim, somos cobertos pelo ego material, pelo corpo, pelo ego material, nos identificamos com esse personagem, e muitas vezes esse personagem é muito soberbo, é muito orgulhoso, é agressivo, não é nada amável, é o ego, né, que se chama de ego, mas como eu disse, o verdadeiro ego está lá. Ele está escondido, ele precisa sair do armário. Então tem um exemplo para a gente terminar o vídeo de hoje, que eu acho que é muito bom, que é clássico. Todos vocês já ouviram, né? Quando uma pessoa vai banhar um bebê, banha o bebê cuidadosamente e na hora de jogar a água suja do bebê, se descuida e acaba jogando o bebê junto e mata o bebê, uma loucura, né? Então fica aqui alerta, precisamos sim purificar o nosso ego, mas nunca jogar o bebê junto, que é o ego verdadeiro, a nossa verdadeira identidade. E até porque isso não é possível, como eu já mencionei, o ego é eterno. E para finalizar mesmo agora, tem um exemplo que eu gosto muito, né, do grande artista Michelangelo, sua obra-prima, talvez a principal, que é a estátua de Davi, uma escultura feita numa pedra imensa de mármore. E perguntaram para ele se havia sido muito difícil ele esculpir Davi daquela pedra. E a resposta dele foi genial e tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ele disse, olha, foi muito difícil eu ver Davi dentro daquela pedra, mas depois que eu vi Davi dentro da pedra, foi tudo muito fácil, foi só tirar o que não era Davi, aí sobrou Davi. Então o que nós precisamos fazer? Tirar aquilo que não é real, aquilo que é ilusório, aquilo que é temporário e buscar esse componente eterno, esse Atma, que é uma parte integrante de Deus, que é o que nós somos, esse Davi. E como dissemos, esse Davi é uma parte integrante, ele é puro, ele é pleno de bem-aventurança e devemos ser muito cuidadosos de não cair nessa armadilha do ego, de na tentativa de acabar com o ego, acabar com o nosso verdadeiro eu. Muito bem, amigos e amigas, fica aqui o nosso agradecimento por ter participado desse vídeo. Espero que tenham acompanhado já os vídeos anteriores, são bem interessantes. A filosofia Vedanta realmente é impressionante, toca em pontos muito que realmente mexe muito com a gente, né? E a gente tem esse compromisso toda quinta-feira, a partir das 17 horas, com vídeo novo. Se você quiser, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe e ajuda a gente a distribuir esse conhecimento tão maravilhoso, tá ok? Muito obrigado, até a próxima semana. Om Tat Sat.